Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, amigos que nos visitam. Vamos dar continuidade nesse culto, depois do momento solene que nós participamos da ceia do Senhor, também do louvor, de gratidão a Deus, de adoração a Deus. Ele sempre em primeiro lugar, Ele é o alvo, é o centro do nosso culto, e nós nos alegramos nele, né? Nos alegramos em poder participar desse momento de adoração, de culto. Nós vamos dar continuidade, queridos, aliás, vamos finalizar, assim o Senhor permitindo, a carta de 1 Timóteo, o último trechinho dessa carta, lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, de 17 a 21. Vamos fazer a exposição, a leitura, a exposição e depois as aplicações. Nós vamos olhar para esse trecho das Escrituras sob o título Os últimos apelos de Paulo, a Timóteo, e a bênção apostólica. Os últimos apelos e a bênção apostólica de Paulo. Vamos ler 1 Timóteo 6, começando no 17 até o fim. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós pedimos mais uma vez, Senhor, que Teu Santo Espírito, que inspirou as palavras no coração de Paulo, e toda a Escritura é divinamente inspirada, e que especialmente nesse trecho que nós vamos estudar nessa manhã, o Senhor contribua conosco, nos dê clareza, tanto ao falar e também para nós ouvirmos, para recebermos a Tua palavra com a palavra de Deus, como de fato é, e não de homem. Ó Deus, dá-nos corações sensíveis e nesse momento, Senhor, seja lá qual for a preocupação que possa estar ocupando o nosso coração, que o Senhor nos ajude a nos desvencilhar dela e assim possamos focar naquilo que o Senhor diz à igreja. Ajuda-nos nessa manhã, nós te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Muito bem, o que nós já vimos até aqui, especialmente no último trecho que nós compartilhamos, do versículo 11 até o 16, nós vimos que Paulo ele está ensinando os presbíteros das igrejas em Éfeso. Todos nós aprendemos que Éfeso é uma região bastante grande e ali haviam várias casas-igrejas, várias igrejas locais nas casas das pessoas que reuniam ali como igreja cristã. Então eram as igrejas, cada igreja dessa tinha o seu corpo presbiteral e a sua junta diaconal. Paulo então ensina a esses homens que estão ali, através do exemplo e do ensinamento que ele passa a Timóteo. Ele não poderia estar presente, mas ele deixou Timóteo lá em Éfeso para fazer isso por ele. Então ele ensina ali, através de Timóteo, não só também aos presbíteros, mas a todos os homens de Deus, como nós vimos no versículo 11. Todo homem de Deus, que significa um homem que é um cabeça de família, que é um chefe de um lar, ele é o marido e pai dentro do casamento. Então, ensina a esses homens a fugirem de tudo que é nocivo à fé de vocês. Faz com que esses homens possam, em primeiro lugar, fugir até da aparência do mal, como Jesus fala. Nós temos que fugir primeiramente para depois nos apegarmos ou seguirmos com determinação uma vida piedosa e combater o bom combate da fé, como Paulo fala na sequência do versículo 11 em diante. Nós vimos também que esse apelo tão solene de Paulo, ele tem por finalidade
não somente atingir o ministério de uma igreja local, mas ele tem também o objetivo de atingir a vida particular de cada homem, como modelo dentro do lar, dentro da igreja e dentro do lar. Então ele tem essa incumbência. E esse apelo de Paulo ecoa para nós vimos isso, né? Ao longo da história, né? Esse apelo do Espírito Santo na vida de Paulo chega até nós e vai passar por mais tempo depois de nós, quando Deus nos recolher, né? Vai continuar falando da igreja do Senhor. Então esse apelo ecoa por todas as épocas, né? A todos os homens de Deus. E nós vimos também que Paulo invoca ali a presença de Deus. É o que nós chamamos de corandeu em teologia, né? A presença de Deus. Ele diz ali, na presença de Deus e também do Senhor Jesus Cristo, que você, Timóteo, faça o que eu estou te mandando. Isso ele está imprimindo, Paulo está imprimindo nesse apelo um caráter extremamente sério, né? E urgente. Timóteo deveria ter toda a atenção naquilo que Paulo estava falando, né? Para poder obedecer. E por fim aprendemos que não basta somente começar bem a carreira cristã, mas nós temos que continuar e terminar bem. Terminar bem é mais importante do que começar bem. Muitos de nós não começaram muito bem a carreira cristã. Muitos de nós, eu fui o principal, mas Deus está nos dando graça de continuarmos. E o meu desejo, creio que todo homem de Deus, todo homem que tem mulher cristão, né? Todos os cristãos têm isso, né? A não ser que não tenha, não seja bom da cabeça, né? Querer terminar bem. Todos nós queremos terminar bem, não é verdade? Todos nós queremos chegar lá. Então é isso que Paulo está mostrando. Nós vimos através disso, complementando essa ideia, Hebreus 10, 39, que o autor de Hebreus diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Nós somos da fé para a preservação da alma. Hebreus 10, 39, né? Muito bem, dito isso, agora nós vamos entrar no finalzinho dessa carta. Paulo está finalizando com as últimas exortações que ele deixa aqui para Timóteo e para os presbíteros de Éfeso. Eu queria que... você põe o segundo slide, perdão. É esse aí. O pastor Arival, lá da IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o pastor Arival diz assim, olha só, acompanhe comigo a escrita dele. Existe um desconforto generalizado em falar de dinheiro na igreja. Porém, a Escritura trata com naturalidade deste assunto. O fato de existirem comerciantes da fé não invalida o ensino correto sobre generosidade. Pelo contrário, reforça a necessidade dele. Pode voltar para o primeiro slide, Gi. O que o pastor Arivaldo está querendo dizer? Essa fala é recente do pastor, né? Ele está querendo dizer, falando sobre finanças na igreja, está querendo dizer o seguinte, que existe sim muita coisa louca aí nesse mundo, principalmente dentro do meio evangélico, pessoas, né, ditas pastores, ditas profetas, ditas apóstolos, e aí coisas que nem existem mais, se auto-intitulando tudo isso, para corromper os membros da igreja e acabar ganhando dinheiro com isso, né? Mas esse fato não quer dizer que agora a igreja de Cristo verdadeira não fale sobre dinheiro. A ICCG, nós não temos um costume de ficar focando diretamente como se o dinheiro fosse o alvo da nossa igreja. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é ensinar as Escrituras como um todo, como Paulo diz. Eu vos ensinei toda a Escritura, todo o conselho de Deus. Então vai ter finanças no meio? Vai. Vai ter sexo no meio dos ensinos da palavra de Deus? Vai. Vai ter sobre casamento, vai ter sobre viuvez, vai ter sobre solteirismo, vai ter sobre criação de filhos, vai ter sobre relacionamento conjugal, vai ter sobre patrão com empregado, empregado com patrão, vai ter sobre presbítero, sobre diácono, sobre tudo na vida, sobre tudo numa vida normal nesse mundo. O dinheiro também faz parte. Então é com naturalidade que a palavra de Deus fala sobre dinheiro. Nós chegamos num trecho que vai falar sobre dinheiro hoje. Nós não estamos aqui saindo de um contexto
para falar sobre alguma necessidade da igreja. Apesar de que, se houver uma necessidade da igreja, de fato, os líderes aqui podem sim assumir essa postura e começar a falar sobre aquele assunto que é deficiente dentro dos nossos lares e dentro da membresia. Por que não? Ora, se eu estou com uma infecção grave no pé, eu vou procurar um médico de pé, um médico que mexa com isso, para focar naquele problema. Eu não vou, não, porque é feio mexer no pé, ou alguém disse para mim que não gosta disso, eu não estou nem aí com o que as pessoas dizem. O importante é que o Senhor fala. Então eu vou focar naquilo que é necessário. Mas aqui, vocês perceberam, naturalmente pregando sobre 1 Timóteo, nós vamos falar agora sobre dinheiro. Sem forçar a barra, por assim dizer. Então vamos lá. Depois dessa fala do pastor Arival, vamos entrar então no versículos 17 a 19. Esse primeiro trechinho, essa primeira exortação de Paulo aqui a Timóteo e aos presbíteros da região de Éfeso, Paulo está dando uma exortação para que eles ensinem os ricos. Vocês perceberam aí no versículo 17? Exorta os ricos do presente século. Presente século significa da atualidade, do presente tempo. Os ricos de hoje. E de hoje também, do nosso tempo. Exorta aos ricos. Ricos. Quem são os nossos ricos? Ora, os ricos em várias regiões têm vários tipos de medidas, para isso, vários padrões. Então, em algumas escalas de uma determinada região, vai ser diferente da escala de uma outra região. Um pobre na África, onde a região, uma das regiões africanas onde a pobreza é extrema, a riqueza pode ser considerada algo que para nós aqui já é pobreza também. E assim por diante. Mas o que ele quer dizer para nós é aqueles que têm uma condição de trabalho suficiente para sustentar a si mesmo e também um pouco mais. Ricos seriam aqueles que têm um pouco mais, além do que eles têm como necessidade. Deus prometeu suprir as nossas necessidades. E por bondade e graça imerecida dele, por generosidade dele, ele pode nos acrescentar mais. E o que sobra, você considera como riqueza. Pode dizer assim, eu sou rico. Por isso que o cristão, ele facilmente chega nessa ideia. O cristão que está bem com Deus, o cristão que tem um coração salvo do poder do dinheiro, já não está mais envolvido com as concupiscências, as cobiças da vida, Ele entra num descanso em Deus, ele tem uma maturidade, ele se satisfaz com pouco. Ele sabe que aquilo é suficiente. E ele sabe que o que sobra, ele pode muito bem repartir, sem problema nenhum. É isso que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero que vocês cheguem também a ter esse ponto de generosidade. De ser generoso também. Bem, então, Paulo está dizendo aos ricos do presente século. Qual é a exortação? Em primeiro lugar, ele afirma que existem 2 perigos para esses irmãos que são ricos. No comecinho do versículo 17, ele diz que não sejam orgulhosos, soberbos, em primeiro lugar. Aqui significa o orgulho, nesse caso aqui, é o perigo de se acharem mais importantes do que os pobres, do que os que têm menos do que eles, do que aqueles irmãos da igreja que não são tão abastados quanto eles, que têm uma posição financeira inferior. E por conta disso, esses que têm um pouco mais se acham melhores do que esses que têm menos. Paulo diz então, tome cuidado, ensina aos ricos que não façam isso, que não tenham esse sentimento em seus corações, como se eles já tivessem nascido ricos, ou como mesmo que tivessem nascido ricos, que o dinheiro vai ficar na mão deles o tempo todo. Tome cuidado, porque isso não é verdade. É o que Paulo está querendo dizer. E não se tornem orgulhosos nesse ponto. Então, pelo desprezo aos outros considerados mais pobres, os ricos orgulhosos destroem os seus relacionamentos com o próximo. E nesse primeiro ponto do orgulho, Paulo está querendo dizer assim, se você for orgulhoso, ó rico, você vai destruir o relacionamento que você tem aqui com os seus irmãos, na horizontal.
com os homens, com as pessoas, com o próximo. Você vai destruir esse relacionamento achando-se autossuficiente, achando-se que eu não preciso de ninguém. Orgulho é isso, né? Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, só eu e o meu dinheiro basta. Lembram-se daquele rico que Jesus falou assim, que ele estava ali, armazenou muitas riquezas, e ele colocou nos celeiros dele, fez mais celeiros, né, para colocar ali toda a renda que ele tinha, e mesmo assim ainda sobrou, e ele diz, onde é que eu vou colocar tudo isso, né? Onde que eu vou colocar, né? Eu vou fazer mais celeiros ainda. E aí então, Jesus ensina que Deus chegará a ele e fala assim, louco, você é louco, né? Hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que você juntou, para quem será? Para quem vai ficar? Né? Você é louco. Então, para evitar esse tipo de loucura ou de orgulho, é que Paulo diz, não deixem que eles sejam orgulhosos, que eles achem que tudo que eles têm foram eles que conquistaram por sua própria força, ou que é o suficiente para ele viver sem a ajuda dos seus irmãos, seus familiares, dos seus amigos, e independente inclusive de Deus. Né? Primeiro ponto, o orgulho, né? Ele quebra primeiramente com o próximo, relacionamento na horizontal. Segundo perigo, o perigo da segurança, da falsa segurança na instabilidade das riquezas. Prosseguindo no versículo 17, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Aqui Paulo está falando o seguinte, que esses ricos, além do perigo do orgulho, eles correm o perigo, um perigo muito grande de colocarem toda a sua esperança nos seus bens materiais, no seu dinheiro, no dinheiro que ele tem na conta bancária, né? E deixarem de confiar no Senhor, que é o que ele vai dizer na sequência. Deixarem de depender de Deus, achando que o dinheiro que ele tem é suficiente. Eu tenho aqui para muitos anos, né? Voltando lá ao caso daquele rico, que Jesus fala nos evangelhos, eu tenho aqui acumulado para muitos anos, né? Tipo assim, para toda a vida, o que eu já tenho vai dar, né? O dinheiro que eu tenho, os bens que eu tenho, né? E acaba colocando toda a esperança nos bens e deixam de confiar no Senhor. Eles quebram agora o relacionamento com Deus, deixando de confiar, ou passando a confiar no seu dinheiro, nas suas riquezas. Eles estão idolatrando a riqueza, ou tirando Deus do senhorio de suas vidas e colocando um outro senhor. Quem é esse senhor que Jesus ensina? Mamon, as riquezas. Eles dependem agora, a segurança deles está nas riquezas. Então, Paulo diz, não deixe que eles tenham esse tipo de segurança, falsa segurança, porque nós sabemos, queridos, você que tem um pouco mais de tempo de vida, como eu, como outros irmãos aqui, mesmo os mais jovens, têm acompanhado que não são poucos aqueles que vão dormir ricos e acordam pobres no dia seguinte. Aconteceu isso na época do Collor, não sei se vocês se lembram, muitos aqui nem sabem quem é Collor de Mello, né? O presidente. E aconteceu naquela época, né? E vai acontecer em outros casos que talvez nós nem sabemos. Gente que em um dia está super cheio, abastado de riquezas, e de repente, daqui a um tempo, eles perdem tudo. E não é banco que vai segurar isso. Eu vou depositar meu dinheiro no banco mais seguro do mundo. Pode depositar. Se Deus puser a mão naquele banco, você vai ficar, como diz a bancarrota, né? Vai ficar sem nada, zero. Deus é aquele que realmente segura o que nós temos, se Ele quiser. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro ponto, os dois perigos da riqueza. Paulo então acaba mostrando um antídoto para isso. Qual é o antídoto contra o orgulho e contra a falsa segurança que a riqueza pode dar? Qual é o antídoto? Paulo termina o versículo 17 dizendo, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Esse trecho é lindo, esse trecho é maravilhoso, esse trecho é consolador, porque mesmo tanto o que tem como o que não tem, eles se sentem seguros, não no que tem ou no que deixam de ter, mas no Deus que eles servem, no Deus que eles confiam. E ele diz aqui, nesse trecho, que Deus é uma rocha inabalável, o dinheiro não. Deus é totalmente confiável, totalmente fiel. As riquezas não. As riquezas vão e vêm. Provérbios diz, Salomão escreve,
que as riquezas farão para si asas e vão o quê? Vão voar para longe dos seus donos, né? Vão acabar. Pode acontecer assim, de um dia para o outro mesmo, né? Então, essa instabilidade, né, Deus é totalmente diferente, é totalmente contrastante à instabilidade das riquezas. Deus é fiel. Israel, queridos, Israel já aprendeu isso lá no começo, quando Moisés ensinou o povo, o primeiro grupo de irmãos que estavam entrando na terra prometida, depois de serem filtrados por Deus no deserto. Poucos entraram na terra prometida. Aqueles que estavam entrando, quando Moisés, já velhinho, escreve Deuteronômio, Moisés relembra essa verdade e diz assim, veja lá em Deuteronômio 8, versículos 17 e 18. Lá em Deuteronômio, Moisés ensina essa verdade a Israel, ao povo de Deus daquela época. E ele diz assim, versículo 17 do capítulo 8 de Deuteronômio: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não diga isso, querido. Não diga, Israel. Não diga, meu irmão. Não diga isso, minha irmã. Não esqueça, a ênfase aqui desse trecho do ensino de Moisés é: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. É interessante que ele está dizendo aqui: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Ora, então as riquezas caem do céu? Você não precisa trabalhar? Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós temos que entender que nós dependemos de Deus até para respirar. Se você dá um suspirinho desse aqui, pequenininho, aqui nessa manhã, foi Deus que te deu esse privilégio. E assim você suspira. Cada batimento cardíaco no seu peito vem de um coração totalmente guiado por Deus. Cada gota de sangue você tem correndo dentro do seu sistema orgânico, cada gota de sangue vem de Deus. Se você está vivo, se você respira, é porque Deus permite. Então, se você trabalha e consegue adquirir riquezas, não diga que foi por causa da tua força, independentemente, de forma autônoma de Deus. Não foi. Mas o próximo versículo diz, versículo 18, aí de Deuteronômio: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Quero fazer um parênteses aqui rapidinho. Moisés começa a escrever Deuteronômio ele fala assim: o Senhor nosso Deus, lembra-te do Senhor nosso Deus. Ele foca num todo, falando dele, incluindo ele com todo o povo de Israel. Mais para frente um pouquinho ele fala assim: não te esqueças do Senhor vosso Deus. Aí ele está falando só para o povo de Israel se atinar. É o Deus deles. Mais para frente um pouquinho, Moisés fala assim: não se esqueça do Senhor, o Deus de vossos pais. Está querendo dizer que Deus era o Deus já dos antigos, de toda a geração, de Adão para cá. Do Senhor, o Deus de vossos pais. Mas aqui, ele coloca assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Ele individualiza, ele personifica, acho que é a palavra, né? Ele é um Deus particular de cada um de nós, de cada pessoa. É como se Deus estivesse falando comigo especificamente, com você, cada um de você aqui nessa manhã especificamente, como disse lá no povo de Israel: o Senhor teu Deus, não te esqueça dele, é Ele. Aí você pode pôr o teu nome do lado, é Ele, ó José, ó Newton, ó Valnira, né? É Ele, você, o teu nome do lado, que te dá força para adquirires riquezas. Voltando no versículo 18, né? Que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Essa aliança que Deus fez vai chegar até nós, que Ele prometeu suprir através do nosso braço, através do nosso trabalho. Porque quem não trabalhar também que não coma, diz a palavra de Deus. Ele não está focando
na falta de trabalho, desculpe o termo, né, uma vagabundice, né? Tem outro sinônimo mais bonito, aí depois você me fala. Mas, vadiagem, bonita, isso eu gostei. Fica mais sério, né? Desculpa, Super Hack. Da vadiagem. Ele não está pregando a vadiagem, ele está falando sobre o trabalho. Ele está falando que não acho que vai cair do céu. Porém, Deus vai te usar, Deus vai usar suas mãos, vai usar sua força, vai usar tua sabedoria, tua disposição, tua saúde, para você trabalhar e ganhar o sustento da tua família. Então é dele, você depende dele, você vive por ele. É ele que está no comando de tudo. Então, Moisés está mostrando isso aqui, e voltando lá no texto, versículo 17 de 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 17, fechou agora, e ele diz que não só provê todas as coisas, mas preste atenção, ele diz que Deus tudo nos proporciona, de maneira rica, ou generosa, rica, aqui usando o mesmo termo dos ricos. Aqui Paulo está fazendo um jogo de palavras. O rico pensa que tem uma riqueza, mas Deus tem outra riqueza para dar para todos os seus filhos, não só para os ricos. Ele está fazendo um jogo de palavras, que Deus nos proporciona ricamente, ou seja, rico. Existe uma outra riqueza que você não conhece, e que é melhor do que a que você tem, porque a que você tem acaba, a que você tem a traça corrói, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, mas a que Deus tem para dar, não acaba nunca, ela é perene, ela é eterna, e ela é plena, né? É isso que ele vai dizer aqui. Deus nos proporciona tudo, né? Desde o ar que nós respiramos, a comida que bebemos, as roupas, o abrigo, a fonte de renda, a saúde, enfim, tudo Deus nos proporciona, tudo que nós precisamos para vida e piedade, Deus nos proporciona. 2 Pedro 1, versículos 3 e 4 diz isso. Eu não vou ler, mas lá Pedro está dizendo que Deus nos proporciona todas as coisas que nós precisamos para a vida e piedade. Qual é o alvo da igreja? É ensinar as coisas eternas. Nós não estamos aqui dando curso de finanças para que você tenha uma boa administração financeira. A igreja pode fazer isso? Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas o alvo da igreja são as coisas eternas. É isso mesmo, Chloe, é isso aí. São as coisas eternas. Ela sabe, são as coisas que vêm do alto, são as coisas eternas, para a vida e piedade. É o que Deus está nos ensinando. Faz parte a boa administração financeira, não estou dizendo que não. Faz parte do trabalho, desenvolver um trabalho legal, se aperfeiçoar profissionalmente, com cursos, né, com novas técnicas, se atualizar. É ótimo isso, irmãos, eu incentivo totalmente isso. Mas Deus tem coisas maiores para nós, usando essas coisas menores para coisas maiores. E Paulo vai dizer, então, que Deus proporciona tudo isso, que Ele mesmo é uma fonte de contentamento. Perceberam aí? Deus nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Queridos, presta atenção. Por que Deus... Eu vou fazer um paralelo aqui. Imagine que se nós fôssemos como um automóvel. Deus criou um automóvel, uma máquina, né? Que funciona ali, mas ela necessita de combustível para funcionar. Nós necessitamos de comida, certo? De água para funcionar. Digamos que a gente fosse uma máquina e simplesmente a gente... eu estou com fome agora. Eu vou lá no posto, chego lá, né? De alguma maneira, enfio a mangueira e entra ali o combustível e ali eu funciono por mais um tempo e vou trabalhar. Deus não fez isso. Ele poderia criar um líquido que tivesse todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo que eu preciso para funcionar bem durante um período. Depois, quando estiver acabando, estiver entrando na reserva, eu vou de novo, abasteço e continuo trabalhando. Deus não fez isso. Sabe o que Deus nos deu com tudo que Ele nos dá para o nosso aprazimento? Ele nos deu 5 sentidos. Ele poderia nos dar isso simplesmente sem prazer nenhum, mas eu estou abastecido. Não, Ele quis dar paladar para nós. Você já percebeu isso? Você come comidas, para que sentir o gosto da comida? Se você sentisse ou não sentisse, a saúde que aquele alimento vai te dar,
faria o mesmo efeito. Por que Deus quer que nós tenhamos prazer? Por que Deus nos dá, além de respirarmos o oxigênio, retermos o oxigênio e exalarmos o gás carbônico, por que nós sentimos também cheiro de uma boa flor, de uma, da nossa amada, quando se perfuma? Bom, o cheiro, aromas das coisas. Para quê? Faz a diferença? Se eu disser para você, faz sim, faz porque alegra o nosso coração, porque Deus nos deu para o nosso prazer. A comida. Vamos supor que você trabalhou, está cansado, morrendo de sede. Aí você chega, abre a geladeira e pega uma garrafa de água. Você pensou que eu ia falar de coca, né? Pega uma garrafa de água fresquinha, põe no copo e toma. Gente, é prazeroso aquilo, geladinho, fresquinho, aquilo refresca. Deus nos deu todas essas coisas para nós sentirmos prazer. Por quê? Porque Deus é um Deus que sente prazer nas coisas que Ele fez. Desde o início, quando Deus criou toda a criação, cada dia da criação Ele parava, olhava e tinha prazer e dizia, e eis que viu que era muito bom, ou que era bom. No último dia, Deus viu que era muito bom. Deus tinha gozo. Deus tinha prazer, alegria, satisfação no que Ele mesmo criou. E Ele repartiu isso conosco, irmão. Já pensou ter ouvidos para escutar uma boa música? Eu sei que hoje nesse mundo você escuta muita coisa que te entristece também. Mesma coisa a comida, nem todas são tão boas assim. Aí vai, né? Cheiro, né? Nem todo cheirinho também é tão gostoso de sentir. Enfim, está misturado no mundo pecaminoso ainda. Mas tem muita coisa boa para você desfrutar, através dos sentidos que Deus nos deu. E isso, tendo ou não tendo, a gente poderia viver sem eles. Mas Deus está querendo dizer assim, eu quero que você sinta prazer. Eu sou um Deus que tem prazer. Em mim mesmo, a Trindade, Deus tem prazer. E eu quero repartir com minha raça, com aqueles que têm a minha imagem e semelhança. Né? Nós somos a raça de Deus, por assim dizer. Né? Nós temos, não que nós somos divinos, mas nós somos criados à imagem e semelhança dele. E por conta disso nós temos prazer, temos esse tipo de prazer. A procriação do ser humano poderia ser sem prazer. O casal fecunda lá, sem prazer nenhum, tem filhos e não tem prazer. Mas Deus nos deu prazer em ter filhos, né? Na procriação. Você já imaginou isso? Que coisa boa. Então aqui Ele está provendo tudo para o nosso prazer. Então é isso, primeira coisa, Ele está dizendo que há um prazer, há uma riqueza maior do que a riqueza que você pode ter aqui nessa terra. Agora, pula para o versículo 18, ele diz que além disso, que além de não serem orgulhosos e nem esperançosos na instabilidade das riquezas, e que tenham prazer em Deus, confiança em Deus e em tudo que Ele nos dá, além disso, versículo 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Versículo 18, além de confiarem e se alegrarem na provisão de Deus, os crentes ricos também deveriam imitar esse Deus generoso. Como Deus nos provê todas as coisas, a gente também tem que ser como Ele. Somos filhos dEle e vamos imitá-lo. De que forma? Repartindo o que nós temos. E Ele chega nos ricos e dizem assim, o que vocês têm, repartam e vocês vão ser semelhantes a mim. Eu sou o seu Pai, o vosso Deus, da mesma maneira que eu sou generoso, sejai vós também, sejam vocês também. Então aqui ele está falando isso. Aprendam a repartir, ser generosos, generosos em dar, prontos a repartir. Sejam ricos de boas obras. Então, esse praticar o bem aqui inclui tudo isso. São as boas obras de repartir os bens com generosidade. E Jesus deixou claro, Ele deixou bem claro isso, que as riquezas mal empregadas, as riquezas que nós retemos para nós, que nós não queremos, de forma egoísta, repartir com os outros, aquilo que nós acumulamos aqui nesse mundo, de forma errada, são consumidas pelo próprio mundo.
É o que ele diz lá quando ele fala de traças, de ferrugem, lá no capítulo 6, 19 a 21 de Mateus 6, 19 a 21. Ele fala que vai ser consumido. E seus donos não vão desfrutar dessas riquezas. Não vão desfrutar. Mas ele diz que a prática dessas boas obras de misericórdia, como nós chamamos, obras de misericórdia, repartir aquilo que nós temos, essas boas obras produzem dividendos, produzem lucro, diferente do que ele fala anteriormente. Aqui há uma fonte de lucro, não como os falsos profetas queriam, falsos mestres, mas há uma promessa de vida abundante, é o que ele diz lá no final do versículo 19. Esse acúmulo de riquezas, de tesouros, que não sejam para o propósito nas coisas eternas de Deus, para o reino de Deus, para suprir a sua esposa, cuidar dos seus filhos, investir na família, investir na sua igreja. Se não for assim, não vai trazer dividendos para você. Mas se você fizer isso, vai trazer lucro para você, vai trazer dividendos para você. E essa prática dessas obras de misericórdia, quando você compartilha, ela torna-se um sólido, você percebeu aí o termo do versículo 19? Sólido fundamento. Está em extremo contraste com a instabilidade das riquezas. A instabilidade da riqueza quer dizer que a riqueza tem um alicerce, um fundamento frágil, não dura, não tem alicerce. Sendo que agora há um sólido fundamento, quando você investe naquilo que Deus está te usando para investir, há um sólido, há um fundamento, um alicerce, um baldrame firme, né? E que vai te levar para algo muito maior do que você tem agora. É a verdadeira vida. Final do versículo 19, a verdadeira vida. A vida, aqui, esse fundamento que é sólido, ele é o alicerce estável da nossa fé, que a nossa fé nós temos em Cristo, e ele está dizendo que ele está em oposto com a estabilidade das riquezas, e aqui há uma alegria também em ter uma vida, não só, ele não está falando só da vida eterna aqui, essa verdadeira vida fala das coisas eternas, porque ele fala aqui, né, sólido fundamento para o futuro, mas ele também quer dizer que essa verdadeira vida, ele não fechou como vida eterna, mas ele está falando também como Jesus ensina, vocês bebendo da minha água, tendo satisfação em mim, vocês vão fluir fontes de água viva, que vão gerar em vocês vida e vida em abundância. Vocês vão ter prazer, mesmo não tendo acúmulo de riquezas. Vocês vão ter um prazer diferente, uma vida abundante aqui e agora. Uma satisfação aqui e agora. E isso é maturidade cristã, quando nós aprendemos a conviver com o pouco, com o suficiente. E quando Deus acrescenta mais, eu vou perguntar, Senhor, para que isso se eu não preciso? Me ajuda a ver onde o Senhor quer que eu utilize essa riqueza. Para quem o Senhor quer que eu reparta essa riqueza? Ora, se eu faço parte de uma igreja local, existem membros ali, talvez estejam necessitados. Talvez a igreja precisa, para a promoção do Evangelho, precise de um investimento maior. Usa-me, Senhor. Então, ele está querendo dizer isso. E justamente nesse processo de servir aqui e agora, é uma fonte de lucro, é uma fonte de prazer, que Jesus diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Há um prazer em dar. Você já experimentou isso? Se você não experimentou ainda, eu vou te convidar a fazer que nem o salmista. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prove aquilo que o Senhor ensina para você. Se Ele tem prazer em dar, e nós somos filhos dEle, nós vamos ter prazer em dar também. Nós não estamos falando aqui para você dar tudo e ficar pobre. E não ter nem... Não, nós estamos falando para repartir o que nós temos. É isso que o Senhor está ensinando. Fechando essa primeira exortação, esse é o alvo dos ricos, de entender o porquê são ricos, de entender que existe uma riqueza maior, e assim serem generosos. Não tem problema nenhum, não tem medo, e não tem aquele egoísmo, né, de reter para ele, né,
Porque se eu der, amanhã eu não sei como é que vai ficar, a instabilidade da economia no Brasil, e aí a coisa está feia, nós sabemos, é tempo de eleição, e quando você tem a sua mente nas coisas do alto, você voa como águia por sobre tudo isso. Deus nos dá essa graça, irmãos. Deus nos concede essa graça de podermos voar com asas de águia por sobre todas essas circunstâncias. E a gente vai ter sensatez, é lógico. A gente vai ser prudente, é lógico. Mas nós não podemos ser avarentos. A luta aqui é contra a avareza. O excesso de domínio, de controle, é meu, e não reparto com ninguém, porque eu não sei o dia de amanhã. Não, eu vou ter equilíbrio. O Senhor também ensina, Paulo também ensina, que existe uma necessidade de preservar a sementeira. Vocês lembram desse texto de 1 Coríntios? Nós temos uma sementeira. O comerciante sabe, eu não posso tirar todo o dinheiro do caixa para fazer um investimento alheio ou fora da empresa, porque eu preciso reinvestir em estoque, contratar novos funcionários, investir em adequação do sistema, enfim. Eu preciso investir, a sementeira. Para quê? Para que o comércio continue andando saudavelmente, com saúde, não é isso? Estou falando assim de maneira grosseira, tá? Eu não sou economista e não sei nem os termos técnicos, mas é mais ou menos isso. É a semente que o lavrador guarda, uma parte da semente, para plantar de novo. O resto ele come, ele desfruta, ele reparte com os outros. Mas uma parte ele retém para reinvestir para o próximo ano, para a próxima colheita, não é? Então é isso que ele está falando. E Paulo fecha aqui com mais um apelo solene para Timóteo, versículos 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, ou em algumas versões, guarda o bom depósito, o depósito que foi feito. Qual é esse depósito? Paulo está dizendo que guardar esse depósito significa guardar a sua fé, guardar o que ele tem, a fé que ele tem, que ele recebeu através do bom testemunho da avó dele, da mãe dele, dos ensinos de Paulo. Timóteo se tornou um homem de Deus e ele então fala assim para Timóteo. Paulo fala assim: guarda essa fé que você tem, preserva essa fé. Guarda, como o Senhor fala lá nas igrejas, as igrejas de Apocalipse, né, as igrejas da Ásia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da salvação. Ninguém tome isso de você, guarda a tua fé. Por quê? Ele vai explicar. Aliás, de que forma ele tem que guardar o bom depósito que foi confiado? Na sequência do versículo 20, Paulo fala, que forma que ele vai guardar a fé? Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Ou seja, cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos, com as falsas doutrinas, com os falatórios de gente que acha que sabe tudo, que é o chamado saber. O termo aqui é gnosis, né? Na época de Paulo, no grego, sabedoria. Né? Sabe aquele cara que está enfatuado, como nós vimos a semana passada? Pessoa enfatuada, acha que sabe tudo. Você fala com ele fala, não, isso aí eu já sei. Ou então você fala com ele e fala, não, vai vir de novo com essa história. Eu sei muito mais que você. E aí você não consegue mais exortá-lo. Você não consegue mais ensinar mais nada. Ele está enfatuado. O que é enfatuado? Está cheio, transbordante de uma falsa sabedoria. Então Paulo fala assim, guarda a tua fé, né? Primeiro trechinho desse versículo, do versículo 20, guarda o que foi confiado a você, a fé que Deus te deu, evitando essas conversas de falsos mestres, de falsos sábios. Por quê? Versículo 21. Pois alguns professando, ou seja, querendo essa falsa sabedoria, esse falso saber, professando, se desviaram da fé. Então o alvo de Paulo aqui para Timóteo é fé. Timóteo, Paulo fala assim, né? Timóteo, eu preciso que você seja modelo dos homens de Deus aí dessa igreja, homens de fé, que eles precisam ver em você a fé que você tem em Jesus Cristo. Não seja como os falsos mestres que se desviaram da fé.
apostataram. Não faça isso, não deixe isso acontecer. De que forma? Não deem ouvidos a esses homens, não gaste tempo batendo boca com eles. Eles são enfatuados, eles estão cheios de si, gente que quer conversar e já parte para os extremos e desvia do foco do Evangelho, desvia do ensino correto das Escrituras, desvia da sã doutrina. Não dê nem ouvidos, Timóteo, foge deles. Foge deles. Não bate boca que é gastar tempo à toa. E pior, esse bate-boca pode te levar a duvidar da própria fé. Vai te trazer algum prejuízo. Não perca esse tempo. Use o tempo para coisas mais importantes para a sua fé. É isso que ele fala. E Paulo termina. Por quê? Porque, como John Piper diz, e ele está falando de Romanos 10, versículo 17, ele faz o raciocínio inverso, né? Se Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então, o fato de não estarmos mais ouvindo a sã doutrina, a fé vai embora. Se a fé vem pela palavra, ela se vai pela falta da palavra, ou por ouvir outro evangelho, que você está deixando de ouvir a palavra, está gastando tempo com aquilo que não é a palavra. Então a fé não está sendo nutrida, ela está ficando confusa. E de uma maneira solene, mais uma vez, com poucas palavras, Paulo faz uma oração aqui, que é a bênção apostólica dele, e ele termina com 4 palavrinhas. A graça seja convosco. Paulo está querendo dizer assim: Timóteo, você e todos os irmãos aí de Éfeso não vão conseguir praticar tudo o que eu disse aqui, se não for pela graça. Então Paulo pede para Deus: Senhor, dê graça para Timóteo e para todos os meus irmãos lá de Éfeso, porque eu falei o que o Senhor disse para falar, mas só o Senhor, através da graça de Deus, através do Espírito Santo na vida deles, só o Senhor pode fazer o milagre de eles obedecerem aquilo que o Espírito diz à igreja. Através da graça. A graça aqui é a manifestação, a obra do Espírito no coração de cada um de nós, como eu disse, nos chega aqui essa manhã. A semana passada eu falei, essa noite, né? Nos chega a palavra de Deus essa noite, eu estava pregando de dia. Não considerem que o pregador fala algumas coisas aí, né? Só o que for da palavra você guarda. Então, o que eu digo aqui nessa manhã é o que Paulo está dizendo, disse lá na época dele, atravessou por todas as eras e chegou até nós nessa manhã. A graça seja com todos nós. Por quê? Porque sem ela nada podemos fazer. Foi a oração do Roque hoje, não foi? Do Roque? Acho que foi. Senhor, sem ti nada podemos fazer. É o que o Senhor ensina lá em João 15. Então, irmãos, Paulo encerra essa carta dizendo isso. Só a graça pode nos capacitar a vivermos a palavra de Deus, a sermos transformados. Essa mesma graça, ela transforma, né? E o que nós tiramos aqui? 2 lições a gente pode tirar aqui, e talvez algumas aplicações também aqui. Veja só, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês todos, os ricos do presente século, ou do tempo presente, de hoje, os ricos de hoje, fazendo aí, né, o seu cálculo, né, muitos dizem que nós somos ricos em relação à maior parte dos habitantes do mundo, né, da população mundial. Nós somos considerados ricos. Porque se você for olhar a maior parte das pessoas que vivem nesse presente século, eles vivem em extrema pobreza, muito diferente de nós. Então, nessa escala aí, a gente seria como ricos. Então, vamos lá. Os ricos do presente século deveriam aprender a aplicar as suas riquezas no agora, para garantir um futuro glorioso, para ter um futuro glorioso, como Paulo diz aqui. Isso fala da vida eterna com o Senhor, é verdade. Esse futuro glorioso fala da vida eterna do Senhor. Por quê? Por que eu quero dizer isso? Por quê? Porque nós só teremos a vida eterna com o Senhor se nós formos salvos, certo? Não é por obras. Então para que dar?
Ora, porque o dar comprova que você é filho de Deus, que você foi salvo pela graça. As obras não salvam, mas elas são o fruto de quem foi salvo. Quem é crente de verdade pratica as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Efésios 2. Então, praticar, repartir o dinheiro, investir na igreja local, participar de algum evento da igreja financeiramente ou com o seu tempo. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou dar uma ideia aqui. Também nos fala de um futuro mais próximo, que é o agora. Como é que eu faço para desfrutar dessa vida agora? Não só a vida eterna, mas a vida aqui e agora. É a aplicação do meu dinheiro, quando eu falo meu, você entende, né? Que é nosso, né? Não é só o meu, tá? Não estou isentando vocês, não. Do nosso, então, vamos falar assim. Do nosso dinheiro, do nosso tempo, do nosso trabalho. Ou seja, tudo aquilo que são coisas de real valor diante de Deus, nós precisamos ser praticantes de tudo isso. Praticar essas boas obras, né? Dentro do casamento. Não deixar de ser um cara que, por exemplo, né, eu sei que tem gente, eu também fui já disso, e sou sujeito a voltar a esse pecado, investir muito mais às vezes no trabalho, ou investir muito mais às vezes num carro, num bem, do que cuidar da esposa, investir na esposa. A esposa é em primeiro lugar. Deus não vai pedir conta se eu cuidei bem do meu carro, se eu administrei bem a minha empresa. Deus vai pedir conta das pessoas que Ele colocou na minha mão para que eu pudesse cuidar delas. Então, dentro do casamento, gastar o meu dinheiro, o meu tempo, né, o meu trabalho, minha sabedoria, me consumir para cuidar bem da minha esposa, para cuidar bem dos meus filhos, da minha família agora, né, ampliando um pouco mais aí a visão, né, e também da minha igreja local. Eu estou caminhando com o povo que eu vou conviver com vocês todos por toda a eternidade. E já pensou? Lá vocês vão saber a realidade sobre a minha vida aqui. E como é que eu vou ficar se eu acumulei tanto para mim aqui, acabou, né, a traça corroendo, e vocês sofreram aqui, passaram por crises, nós vamos chegar lá todos inteiros, viu? Aliás, nós vamos chegar meio arrebentados, mas nós vamos ser transformados e ficaremos perfeitos. E eu não utilizei as minhas posses para servir vocês. Eu vou ficar com a cara bem chateada, sabe? Ou até com vergonha, né? Porque eu não usei aquilo que Deus me deu como mordomo para aplicar no reino de Deus, no reino dele, né? Então essa é a primeira coisa. Segunda lição, Paulo deixa claro para Timóteo e para todos nós hoje, que somente pela graça de Deus poderemos aplicar todos os princípios da palavra em nossas vidas. Sejamos homens, mulheres, cônjuges, pais, filhos, empregados, patrões, ministros do evangelho, gente solteira, gente casada, pobres, ricos, aí você coloca quem mais for. Todos os crentes só vão conseguir obedecer a palavra de Deus pela graça, pela operação do Espírito Santo. Então, sem cuidarmos de nós mesmos e da doutrina, ou seja, sem uma vida comprometida com o estudo da palavra de Deus. Vocês perceberam, irmãos, que parece que bate na mesma tecla constantemente? É porque Deus é tão simples e não tem novidade. A palavra de Deus, ela não é futurista e nem antiquada. A palavra de Deus é eterna. Ela não tem tempo. Então a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter uma vida comprometida com o estudo da palavra de Deus, e uma vida de oração são os meios de graça que a gente precisa praticar. Sem isso, não teremos vitória contra o nosso próprio coração corrupto, avarento, egocêntrico. Não teremos vitória contra ele e nem contra as astutas ciladas do diabo e do mundo, porque o diabo e o mundo vão colocar em nossos corações que eu preciso trocar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso disso, eu preciso. Queridos, isso acontece desde a infância. Eu trabalhei numa loja de embalagens e também vendia doces ali, vendia docinhos ali.
E na vitrine da frente, né, o nosso patrão foi sábio, né? Ele colocou as coisas bem embaixo, assim, as coisas que as crianças gostavam, principalmente chiclete, aquelas caixinhas de chiclete bem coloridas. Naquela época tinha Big Bolão, tinha Babalu, né? Ping Pong, tinha todas essas marcas aí, chiclete. Entrou um menininho com a mãe, a criancinha olhou, quando olhou para aquela vitrine, viu aquelas caixas de chiclete, ele falou assim, mãe, precisa ver, parecia um teatro, né? O menininho era um ator. Ele chegou e disse assim, mãe, eu estou precisando muito desse chiclete aqui. Eu estou precisando muito. Você olhava para aquela criança e falava, nossa, peraí, vem cá, eu te dou a caixinha. De tanta emoção que ele transmitiu. Convicção. Nós somos assim. Nós somos um saco sem fundo. O que você tem hoje e amanhã já não está bom. Você tem que trocar, você tem que comprar outro, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque não tem um coração satisfeito em Deus. Não aprendeu a se satisfazer com o simples. Nunca está satisfeito. E esse é um grande problema para o crente. Porque você nunca também vai ter como repartir. Sempre vai estar na dívida, né? Sempre vai estar no vermelho. Ou sem condições. Né? Enfim, é o que Paulo está ensinando aqui. Sem cuidarmos da nossa vida, é o que vocês perceberam? Fechando a carta, literalmente, estou fechando a Bíblia, fechando a carta de 1 Timóteo, Paulo está nos ensinando que o versículo-chave é: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo como aos que o ouvem. Ele está dizendo isso para Timóteo: cuida de você mesmo, cuidado com o seu coração, tenha uma vida de apego à doutrina, cuida de ti mesmo e da doutrina. Como é que você vai conseguir cuidar de ti mesmo? Através da doutrina, através dos ensinos bíblicos. Você vai conseguir cuidar de si mesmo, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Através da doutrina, você vai conseguir praticar a palavra de Deus e vai salvar as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque se você não cuidar de si mesmo e da doutrina, você vai desviar e você pode levar com você mesmo muita gente para o buraco, muita gente para fora da igreja, muita gente para longe da sã doutrina. Então, cuida de ti mesmo, Timóteo. Eu digo isso, cuida de você mesmo, Newton, lá para cuidar da Val. Cuida de você mesmo, ô irmão, chefe de família, marido e pai. Cuida de você mesmo, homem de Deus, para que você leve a sua família para a glória. Para que você leve os seus amigos, as irmãs da igreja rumo à glória. Sejamos homens de Deus. Cuidemos de nós mesmos e da doutrina. Como já diziam os sábios, toda vez que se levanta um grupo pequeno, ainda que seja pequeno, de homens comprometidos com Deus, eles mudam a sua história. Eu quero participar desse grupo, se Deus tem esse plano. Eu quero. Estou longe, mas pelo Deus que eu tenho, eu sei o que Ele pode fazer. Eu sei o que Ele pode fazer. Que assim seja conosco também, com todos nós. Que a graça seja conosco. Amém?